A guerra entre Rússia e Ucrânia já dura quase 2 anos e meio. A última tentativa de paz entre os dois países do leste europeu aconteceu durante uma conferência organizada pela Suíça, sem a participação russa. Mesmo ausente, o presidente russo Vladimir Putin disse que está pronto para negociar o fim da guerra, desde que a Ucrânia retire as tropas dela de 4 regiões ucranianas reivindicadas por Moscou. Além disso, Putin exige que a Ucrânia renuncie a qualquer possibilidade de se integrar à OTAN. A aproximação com a organização do Tratado do Atlântico Norte foi um dos motivos da invasão do território ucraniano pelos russos. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia e os seus líderes não estão preparados para uma paz justa. As declarações indicam que um cessar-fogo ainda está distante. Apesar dos números oficiais mantidos em segredo, tanto por Kiev quanto por Moscou, as estimativas sugerem que mais de 700 mil pessoas morreram direta ou indiretamente pelo conflito. Quarta-feira, 19 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Jornal de Detalhes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e você já sabe, esse é o Videocast em Detalhes e aqui sempre com um convidado ou uma convidada a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre o papel do Brasil nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, que já dura mais de 2 anos e meio. Eu vou conversar com o professor Rubens Duarte, que é coordenador do Lab Mundo, Laboratório de Análise Política Mundial sobre a Guerra, justamente. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo, Rubens. Prazer te receber. É um prazer enorme estar aqui, Gabriela, falar com vocês. E um abraço também a todas e todos que nos ouvem. Vamos começar, então, por esse básico, mas eu queria dar uma contextualizada, talvez, para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem, né? Que o Brasil e a China, eles apresentaram uma moção conjunta no final de maio, ressaltando pontos para a resolução desse conflito. E aí, agora em junho, a Rússia não participou dessa cúpula de paz, que é justamente o principal assunto que a gente vai discutir aqui, que aconteceu na Suíça, e o presidente Lula optou por enviar uma embaixadora como observadora para acompanhar a cúpula. A China não mandou nem representante. E aí, no fim das contas, diversos países também não assinaram, né? A Índia, a África do Sul, a Arábia Saudita, enfim, BRICS não assinou. O Brasil, que atuou só como observador, também não. E aí o encontro terminou sem um consenso. Aí eu te pergunto para a gente entender, primeiro, por que o Brasil não assinou? E não é exatamente uma surpresa, né? E aí você vai poder explicar muito melhor do que eu, porque não é uma surpresa. E na prática, essa cúpula de paz, ela tem algum resultado prático? A gente caminha para algum resultado ou não? É uma excelente pergunta. Eu acho que, para começar, a gente tem que entender que essa cúpula de paz, apesar do nome, né, ser cúpula de paz, na verdade não é bem uma reunião que busca a solução do conflito. Para você resolver o conflito, você tem que colocar as duas partes, né, as duas partes que estão brigando na mesa para negociar. No caso, foi uma conferência de arrecadação para a Ucrânia. E foi esse o motivo utilizado pelo Brasil e por outros países também para não enviar presidentes ou então chanceleres para essa reunião. Entendimento que essa reunião, essa cúpula, na verdade só estava querendo arrecadar dinheiro para a Ucrânia, o que de fato foi o que se viu. Né? Então o Brasil enviou uma embaixadora como observadora para ficar em bons termos, para dizer que não enviou ninguém, mas usou isso como desculpa para não assinar o documento final. É claro que o Brasil, apesar de ser observador, se fizesse uma força, poderia estar lá assinando o documento final, poderia endossar o documento, e escolheu ainda assim não fazer. Então, o resultado prático foi revelado, né, que não existe um consenso mundial sobre essa guerra, uma coisa que nós já sabíamos, e um desgaste, digamos assim, do Zelensky, que não conseguiu arrecadar tudo que ele gostaria. Houve algumas tentativas de cooperação militar, de envio de equipamentos militares, isso vai acontecer, inclusive retomando a frota aérea da Ucrânia,
mas não atingiu os objetivos iniciais do Zelensky. Isso gerou uma certa frustração e hoje a gente viu, por exemplo, o Biden reforçando que a Ucrânia só vai entrar na OTAN se vencer a guerra. O que é uma declaração óbvia. É claro que se a Ucrânia perder a guerra, não entra na OTAN. Todavia, tem um peso simbólico do presidente dos Estados Unidos, logo depois dessa cúpula, fazer uma declaração dessa. Então, a gente vê que a Conferência de Paz ocorreu, foi para arrecadar fundos para a Ucrânia, conseguiu arrecadar alguns fundos sim, todavia não atingiu o objetivo de apoio limitado à Ucrânia e, enfim, isso obviamente vai ter o seu respaldo, vai se refletir na campanha militar. Sem dúvida, eu também queria entender melhor e ajudar as pessoas a entenderem o que é esse documento que foi tão ressaltado, né? Porque foi dito que é necessário um respeito à Carta da ONU. E a gente tem acompanhado, enfim, esse conflito já tem mais de 2 anos e meio, né? Então, de fato, tem diversos pontos aí a serem observados, como, por exemplo, o ponto das crianças, que eu acho que é um dos principais. O Vladimir Putin ele tem uma ordem de prisão que foi por parte do Tribunal Penal Internacional, e um dos pontos, uma das acusações é de que a Rússia anunciou a anexação de alguns territórios, né, 4 regiões, na verdade, e as crianças que estavam em orfanatos teriam sido levadas para a Rússia e colocadas para adoção. Então, esse é um ponto importante. Civis que foram deslocados ilegalmente teriam que ser devolvidos para a Ucrânia. Eu te pergunto quais são os pontos principais dessa Carta da ONU que não estão sendo respeitados e que foram tratados nessa cúpula. Na verdade, existe uma série de documentos e de acordos internacionais que estão sim sendo desrespeitados, não só a Carta da ONU. A Carta da ONU foi assinada em 1945 e ela é uma tentativa de manter a paz, né? Uma organização internacional que tem como objetivo de manter a paz. Então, nessa carta existe a previsão de que todo Estado que for atacado, né, tem o direito de retaliar e de responder a essa agressão, artigo 51. Mas também tem outros dispositivos que dizem que não pode ter uma resposta muito assintosa, que o direito à soberania e da vida das pessoas, das sociedades que vivem lá, tem que ser garantido. E além disso, você citou muito bem, existem outros tratados internacionais de crimes na guerra, né, que foram desrespeitados. Então, uma mobilização forçada, né, você tirar, você abduzir civis e levar para outro país, é um crime de guerra, claro. Então, não é o único que a Rússia fez, e isso vai ser, obviamente, levantado pela Ucrânia e pelos aliados para desmoralizar a Rússia. Todavia, infelizmente, o direito internacional só vai ser implementado de acordo com quem tem poder. Infelizmente é isso. A simetria de poder também se reflete na capacidade que o sistema internacional tem de aplicar suas sanções e suas leis. Então, num mundo que está cada vez mais dividido e polarizado, o poder importa cada vez mais. E, nesse sentido, a Rússia, né, apesar de economicamente ter um declínio desde a União Soviética, mas continua sendo uma potência nuclear, uma potência militar, e claramente está exercendo sua capacidade bélica no momento. Então, sanções nesse sentido contra a Rússia, eu acho que vai ser um pouco difícil da gente ver no momento, mesmo porque eles têm um assento permanente no Conselho de Segurança. Então, qualquer sanção mais dura tem que passar pelo Conselho de Segurança, a Rússia tem o direito a veto, ela veta, e aí a gente cria uma paralisia do Conselho de Segurança. É bom lembrar que a ONU, né, no figura do Conselho de Segurança, ela foi criada, ela foi desenhada para não funcionar nesses casos. Né? Então, a gente não pode criticar a ONU por estar paralisada, não estar fazendo nada, porque ela foi criada exatamente para não funcionar quando duas potências estão em conflito. Então, a gente está vendo os Estados Unidos de um lado, a gente está vendo a Rússia da outra, e a ONU foi desenhada para isso, não fazer nada nessas situações. Então é muito difícil da gente ver o Putin preso, apesar do mandado de prisão. É muito difícil a gente ver sanções mais duras de uma segurança coletiva contra a Rússia. Mas, enfim, na parte declaratória, né, então esse documento que foi assinado
basicamente tem um poder declaratório, ou seja, é simbólico, um poder político, mas não tem nada prático que vai se derivar disso. É muito interessante esse ponto que você traz sobre a ONU, professor, porque de fato ela tem sido muito criticada de não conseguir colocar essas discussões. Aliás, ela só coloca as discussões na mesa, né? Tem funcionado muitas vezes como uma espécie de carta de repúdio, mas não consegue trazer uma resolução. Tanto que a gente observa, não só nesse caso da Rússia e Ucrânia, mas também Israel contra os palestinos, e a gente tem observado diversos casos nesse sentido. Mas eu quero trazer aqui um outro ponto que é o seguinte, né? O posicionamento do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, em relação ao Brasil, porque ele demonstrou um descontentamento, justamente porque o Brasil não assinou esse documento e ele está cobrando uma postura mais ativa nesse conflito. E o Itamaraty, ele reconhece a importância, já falou sobre isso, de condenar a violência, só que ele critica a postura do Zelensky, chama de inflexível, de arrogante, e diz, não é só a postura do Brasil nesse sentido, mas quer a Rússia também nessas negociações. E a Rússia não foi nem sequer chamada para essa cúpula, né? É importante observar isso. Como é que você avalia, professor, esse posicionamento do Zelensky e também, se vai nesse sentido os outros países do sul global que não quiseram assinar, como a Índia, por exemplo, se também elas seguem esse mesmo posicionamento do Brasil, que é cobrar uma participação da Rússia nessas negociações? Existem algumas diferenças, né? Eu acho que os países do Sul, eles se unem nessa questão de, olha, nós não somos neutros, todavia a gente procura a paz, a gente não vai apoiar militarmente um lado. Então tem uma frase do primeiro-ministro indiano que é muito característica disso, né? Ele diz que, olha, os europeus têm que entender que os europeus acham que quando tem um problema europeu, é o problema do mundo todo. Quando é um problema de outro país, é o problema só daquele. Então, esse sentimento de que os princípios europeus são universalizados automaticamente existe desde sempre, a gente sabe, e os países do Sul não compartilham dele. Então, claro que o Brasil, nesse sentido, agora indo para o Brasil, ele tem uma posição muito clara de condenar a agressão. Então, o Brasil não é neutro. Ele condenou veementemente a agressão russa, apontou o dedo, tudo mais. Só que agora ele não quer tomar lado militarmente. Isso é um direito do Brasil e, enfim, é claro que isso descontenta o Zelensky, que gostaria de ter mais apoio militar, né, do mundo inteiro e isolar cada vez mais a Rússia. Mas o que a gente vê é isso, né, uma divisão do mundo. Lembrando que na votação contra as sanções, a Rússia, mais da metade da população mundial, os países que representam mais da metade da população mundial, votaram contra a imposição de sanções à Rússia. Então a Rússia não está tão isolada assim. Existe uma condenação, existe um desconforto em relação a esse conflito, deseja a paz, deseja o diálogo, todavia esse diálogo não está acontecendo. É bom lembrar também, se eu tivesse tempo, Gabriela, Claro. que a Turquia ela mediou conversas lá no início entre a Rússia e a Ucrânia. E a Ucrânia ela estava negociando naquele momento, até que veio um recado da diplomacia dos Estados Unidos para a Ucrânia e falou o seguinte: olha, eu acho melhor você parar de negociar, que nós vamos te apoiar nessa guerra e vocês têm capacidade de vencer. E foi ali que o diálogo retrocedeu. Porque a Rússia ela vem colocando condições desde dezembro de 2022, fez isso em dezembro de 2022, depois em maio de novo, e agora mais uma vez, né, obviamente, na véspera da Cúpula da Paz, ela rolou quais seriam as condições dela para terminar com o conflito. Um motivo político, claro. Né? Mas agora, está claro que a Rússia ela tem vontade de terminar o conflito com condições que a Ucrânia não quer aceitar. E isso, enfim, mas isso é claro. Mas há também um esforço dos Estados Unidos de forçar que a Ucrânia não aceite esses termos, porque não interessa. Então, enquanto houver dois estados, né, inflexíveis em suas posições, a guerra vai continuar. E nesse lado a gente tem que entender a Ucrânia também, porque as condições que a Rússia impõe é a perda de território, não só da Crimeia, que foi tomada lá atrás, como dessas novas regiões que também foram dominadas e fizeram um plebiscito, né, que a gente pode
questionar a veracidade, a validade deles, mas houve um plebiscito perguntando se elas gostariam de se tornar independentes e disseram que sim. Então, esse impasse está muito longe no momento de ser resolvido. A ver, né? Porque as coisas no mundo às vezes também trocam da noite para o dia e aparece alguma coisa e eles mudam de ideia e começam a negociar. Mas no momento a gente está vendo os dois lados se armando. Do lado ucraniano, novas armas estão sendo enviadas, novas aeronaves, e no lado da Rússia ele visitou agora a Coreia do Norte, buscando também munições. Então a base industrial de defesa russa se mostrou muito capaz de suprir esse esforço de guerra. Inclusive, os países ocidentais subestimaram a Rússia nesse sentido. Mas, vendo que o conflito está se estendendo, a Rússia também negocia com a China, negocia com a Coreia do Norte. Então a gente está vendo dois países se preparando para que o conflito dure mais tempo. Vamos ver como é que fica. E o Vladimir Putin ele tem exigido a rendição, né, antes de qualquer negociação. Então, esse é um ponto importante também, sem contar que tem todas essas questões políticas. Mas você tocou num ponto, professor, sobre o armamento militar, que é o que eu quero saber aqui com você. E outro ponto é o papel-chave dos Estados Unidos nessa história, não só nessa história, mas também, por exemplo, em relação a Israel e a armar esses países e esses conflitos continuam. Então, parece que os Estados Unidos teriam um papel fundamental para que se chegasse a algum tipo de negociação de paz. Tem uma responsabilidade nisso também. Agora, o quanto essas tensões militares e nucleares está preocupando em relação a isso? A gente tem, por exemplo, a Ucrânia tem falado diretamente com a OTAN, né? O chefe da OTAN, inclusive, defende mais armas para a Ucrânia e que a China também pague por um apoio à Rússia. Então, eu queria te ouvir nesse sentido do quanto a OTAN também está criticando e incentivando, né, a fornecer mais armas à Ucrânia e o quanto isso influencia na continuidade desse conflito. A OTAN é uma aliança militar, né, que inclui os Estados Unidos e os países europeus, só que os Estados Unidos têm um poder decisório, né, tem uma influência sobre ela muito grande. Então, se os Estados Unidos e os países europeus são favoráveis à continuação do conflito, apoiando a Ucrânia, pode ter certeza que a OTAN vai no mesmo sentido. O que assusta, talvez, seja a nova retórica nuclear. Porque a gente tem, desde os anos 60, um regime internacional de não proliferação e desarmamento. Então, lá atrás foi prometido que os países que não têm armas nucleares não iriam buscar ter, e os países que têm iriam se desarmar. Isso nunca aconteceu, pelo contrário, desde Trump a gente está vendo uma nova corrida nuclear, não só dos Estados Unidos, mas da China e da Rússia também. A Rússia, inclusive, ameaçando usar bombas atômicas táticas, que seriam bombas atômicas de pequeno poder destrutivo, mas não existe uma bomba nuclear tática, né? A bomba nuclear é a bomba nuclear, e o grande problema da bomba nuclear é que ela, geralmente, para potencializar seu uso, é usada contra civis. Foi isso que a gente viu em Hiroshima e Nagasaki, né? Matou em 0,2 segundo 80 mil pessoas no Japão. E a arma nuclear também tem a capacidade de ter o seu efeito durando ao longo do tempo, e você não consegue precisar onde ela fica, porque a radiação e a nuvem ela pode ser levada pela chuva, pelo vento para outras regiões. Então, é uma arma muito condenada pelo seu poder destrutivo e pelas suas consequências de longo prazo também. Então, a gente vê um novo movimento de se rearmar nuclear, de fato assusta, e, enfim, deveria ser condenado, deveria ter um esforço para parar. Por enquanto, o regime internacional não está sendo capaz de fazer isso. Pelo contrário, o regime internacional que foi montado lá atrás nunca cumpriu o seu papel de desarmamento, mas agora está pior porque a gente está vendo o regime sendo desmantelado em uma nova corrida nuclear. Eu tenho uns dados, por exemplo, da OTAN, que foi passado pelo chefe da OTAN, né, que é um aumento, o Stoltenberg que diz, né, que 23 países aliados vão gastar esse ano 2% ou mais do PIB em defesa.
Então, é esse nível de preocupação que a gente está falando aqui. E é uma escalada, né, um tanto quanto silenciosa nesse sentido. Eu não vejo tanto a gente discutindo o quanto esse armamento preocupa, principalmente do ponto de vista nuclear, né? Mas é um ponto importante, essa escalada silenciosa de tensão nuclear entre os países, que está sendo uma preocupação. Eu queria também, para a gente ir encaminhando para o final da nossa conversa, Rubens, te perguntar o quanto a gente pode ter, de fato, daqui a algum tempo, um processo de negociação de paz. Porque me parece que a Rússia fez já as suas exigências, o Zelensky me parece bastante inflexível e tem tratado até de maneira um pouco hostil, por exemplo, o Brasil, que tem se colocado nessa negociação de forma. A gente até já falou sobre isso, né? Ele condena a violência, mas diz que os dois países precisariam sentar na mesa para fazer essa negociação. Agora, ele basicamente cobrou a posição do Brasil, dizendo que precisaria ser um país civilizado. Então, assim, são palavras bastante duras, né, em relação ao Brasil e ao Itamaraty. O quanto o Brasil vai conseguir ter essa postura, né, como o presidente Lula costuma ter, de um agente importante nessas negociações internacionais, o quanto o Brasil consegue influenciar num processo de paz, enfim. A gente está perto disso, de fato, ou não? A gente tem se encaminhado para uma escalada do conflito que vai perdurar ainda na tua avaliação, pelo que a gente está acompanhando. Infelizmente, no momento, né, claro que isso é um exercício de futurologia, né, pode ser que as coisas mudem, só que pelas informações que chegam agora, me parece que o conflito vai durar mais pelo tempo. Então, porque a gente vê a Rússia fazendo negociação para se armar ainda mais, a gente vê uma conferência de paz que, na verdade, é uma conferência de armamento, para prover armamento e recursos para a Ucrânia, e a gente vê a OTAN, o chefe da OTAN, dizendo que não vai abrir mão da sua dissuasão nuclear enquanto que o mundo ainda exista, né, alguns países que tenham armas nucleares. Então a gente vê discursos muito fortes em prol, né, que defendem a agressão, a hostilidade. Me parece que é muito difícil a gente reverter isso de um modo muito rápido. Então isso deve pelo menos levar algum tempo para se dissipar. Quanto tempo? É incerto, mas não vejo nenhum sentido, nenhum movimento no sentido contrário. Enquanto isso, o Brasil ele tem essa tradição de se mostrar prestativo para fazer pontes, para criar diálogo. Sim. O Brasil gosta a diplomacia brasileira tem essa tradição. Tentou fazer isso com o acordo de Teherã, né, com aquele acordo tripartite para solucionar a questão nuclear iraniana, que acabou não sendo aceito pelos Estados Unidos, que se sentiu um pouco desrespeitado por não ter sido incluído na negociação. Só que me parece que, no momento, o Zelensky não tem menor interesse de dialogar e muito menos que o Brasil seja um mediador, porque o Zelensky não percebe o Brasil como aliado e, de fato, o Brasil não é um aliado. O Brasil tem lado, porque condenou a Rússia, porém também não quis ser melhores amigos do Zelensky. Agora, esse discurso, essa narrativa hostil do Zelensky não surpreende também. Primeiro, porque existe essa tradição do fardo do homem branco, né, da missão civilizatória europeia, que gosta de se ver como civilizado e o resto do mundo como bárbaros. Então, historicamente, não surpreende. Mas também temos que observar que o Zelensky ele foi muito criticado nessa conferência por estar muito explosivo. Ele foi hostil também com outros chefes de Estado, com outros negociadores, e claro que isso é uma fofoca diplomática, né, mas agora a gente viu que uma crítica muito forte ao Zelensky nesse sentido. O que já vem de um desgaste de anos que o Zelensky vem sofrendo. Então, quando houve o ataque, tentaram pintar o Zelensky de o grande estadista, o cara que peita Putin, por aí vai. Só que em pouco tempo já vieram algumas notícias que o Zelensky é corrupto, o Zelensky não está conseguindo cumprir suas promessas, e agora vem essa notícia que Zelensky é explosivo. Então, não surpreende ele utilizar esse vocabulário contra o Brasil. O que me surpreende é ele usar também para outros países, ainda que sejam nos bastidores, porque são os aliados, ele depende desses países.
Se não tivesse a Europa e os Estados Unidos apoiando a Ucrânia não teria como fazer frente à Rússia. E, apesar disso, o Zelensky se mostra impaciente, até com seus aliados militares. Justamente. Só para a gente fechar aqui de informação certa aqui, a gente teve dos 92 países, 12 que não assinaram essa declaração final, que é justamente essa cúpula de paz que a gente está conversando aqui, incluindo Brasil, Índia, África do Sul, os membros do BRICS, né? Que são formados também pela Rússia e pela China. Mas então, bom lembrar também, Gabriela, se puder, diga. Claro. Que são 90 participantes, só que o mundo tem quase 200. Isso, importantíssimo. Então, muita gente não participou também. Importantíssimo. E aí a gente terminou sem um consenso também essa história e a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos. Professor, quero muito te agradecer aqui, o professor Rubens Duarte, que é coordenador do Lab Mundo, Laboratório de Análise Política Mundial. A gente conversou aqui sobre a continuidade, né, desse conflito entre Rússia e Ucrânia, e mais esse capítulo que foi essa cúpula de paz, que no fim das contas, né, não foi bem uma cúpula de paz, como o professor acabou de explicar aqui. Obrigada Exatamente. por esclarecer. Quero te agradecer muito e seja sempre muito bem-vindo aqui ao ICL em Detalhes também. Olha, Gabriela, eu adorei. Muito obrigado pelo convite. Espero que todos e todas tenham gostado. E aguardo novos convites. Gostaria muito de voltar aqui para conversar um pouquinho mais sobre assuntos internacionais. Já está convidado. Até mais. Obrigada. Gente, antes de encerrar aqui esse videocast em detalhes, eu quero lembrar vocês que a gente tem a programação do ICL de aulas nessa semana também. A gente vai ter um webinário do ICL que é o Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Uma aula que é gratuita com Adam Alter, que é um dos maiores especialistas na relação humana e tecnologia. Vai ter moderação do Eduardo Moreira e vai trazer fatos científicos que escancaram essas raízes da dependência tecnológica que a gente tem. Então, você vai entender como é que a tecnologia influencia, controla comportamentos, emoções e tudo isso. E também descobrir como é que você usa a tecnologia a seu favor nesse caso, né? Então, esse evento que vai ser online, gratuito, vai acontecer no dia 7 de julho, que é um domingo, às 8 horas da noite. Em breve, você pode garantir sua vaga nessa aula que é gratuita e inédita online com Adam Walter em indetalhesicl.com.br para você poder assistir. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Lembrando, a gente está todos os dias no YouTube ao vivo, de segunda a sexta-feira. Para quem prefere acompanhar em qualquer momento do seu dia, você pode ouvir nas plataformas de áudio também. Para você que está comigo no YouTube agora, você fica com o Mercado de Investimentos. Depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Amanhã eu tô de volta com mais uma entrevista, mais uma discussão, mais um aprofundamento aqui no Em Detalhes. Tchau, até amanhã. Eu tenho uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberto. Ele escreveu o livro Irresistible e desvendou os segredos que existem por trás do vício, que virou uma pandemia mundial em tecnologia. Vício que tem enriquecido absurdamente empresas e destruído a vida de milhões de pessoas no mundo. Dia 7 de julho, às 8 horas da noite. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.